Boa tarde, meus queridos irmãos. Quero deixar uma palavra aqui para vocês que está no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 46 ao 52. Essa passagem é sobre o cego Bartimeu. Olha, aqui diz: Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, irmãos, estou começando aqui, né? Esse cego Bartimeu. A gente não sabe nem o nome dele, né? Porque Bar significa filho, filho de. Aí, e Timeu, ou seja, ele era o filho de Timeu. Então, como ele tinha uma deficiência, ele era excluído da sociedade. Mas para Jesus ninguém é excluído, ninguém é deixado de lado. Igual ele, quando ele fica sabendo que é Jesus de Nazaré, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele o chamou de rei, porque ele é descendente do rei Davi. E o reinado como todos sabemos, é herança, hereditário. Então, já chamou ele de rei. E a multidão ali, os seguidores de Jesus Cristo, naquele momento, tentam repreender. Cala-te, porque às vezes as pessoas não gostam de ser incomodadas, mas Jesus não. Mas Jesus, naquele momento, escutando aquele homem que cada vez clamava mais forte, ele vai lá e para e mandou chamá-lo. Ou seja, irmãos, quando a gente tem a necessidade, quando a gente está no apuro, quando a gente está com alguma deficiência, não deixa de clamar a Deus, não deixa de chamar por Jesus Cristo, porque muitos vão tentar te calar pelo caminho, mas nunca deixa de clamar, porque Jesus vai escutar. Jesus vai escutar e vai vir e vai falar: o que queres que eu te faça? Como ele falou para esse cego, né? Para esse filho de Timeu aí, para Bartimeu. Então, e quando Jesus o chama, ele lança de si a sua capa. Ou seja, ele abre mão da sua deficiência, porque ali naquele momento, aquela capa significava a deficiência dele. Todo deficiente, toda pessoa que era excluída da sociedade tinha que usar essa capa. Mas ele já lança fora, porque ele sabia naquele momento que ia ser curado. Ou seja, quando você chamar por Deus, quando você chamar por Jesus Cristo, não vá com pouca fé. Saiba que Ele é grande, que Ele faz milagre e que Ele vai te atender. Então, chama por Ele e larga a sua capa. Como ele largou sua capa e foi até Jesus, e ali Jesus Cristo pergunta para ele: o que queres que te faça? E ele: eu quero, mestre, eu
que eu te tenha vista, ou que eu volte a enxergar. Muitas das vezes a gente tem que pedir isso. Mestre, Jesus, que eu tenha vista, que eu enxergue a realidade, que eu enxergue a tua bondade. Então, irmãos, Jesus disse, vai, e a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, irmãos, que não adianta a gente só ver, mas que a gente tem que continuar seguindo a Jesus. Às vezes a gente tem tropeços, às vezes a gente falha, às vezes a gente tem que redimir a cada passo. Cada falha que a gente dá, redimir, pedir perdão para Deus e seguir os passos de Jesus Cristo. Tenha fé, não deixa que ninguém te cale pelo caminho. Quando você estiver na procura de Cristo, muitos vão tentar te desanimar. Muitos religiosos vão tentar apagar essa fé sua com doutrinas erradas, mas a doutrina certa está aqui, ó, a palavra de Deus. Então, irmãos, hoje eu senti a necessidade, senti a vontade de falar essa palavra e postar para vocês. É isso aí. Que todos tenham a paz do Senhor Jesus Cristo no coração e que essa fé em Cristo só aumente a cada um de nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Jesus Cristo ama todos nós, por isso Ele deu a vida para te resgatar do pecado. Nunca esqueça disso.